área geográfica equivale um pouco maior do que a França. Temos uma população de 20 milhões de habitantes, que é a segunda do Brasil, e um exagero em termos de cidades, são 853 municípios. E aqui na nossa área metropolitana, já temos a concentração de 4 milhões de habitantes. Eu passaria para a segunda apresentação, simplesmente para fazer referência, que é a segunda economia do Brasil, em termos de arrecadação, e a terceiro estado no país em termos de produto interno tradicional, divisão entre serviços, indústria e agricultura, o setor primário, entre 61 serviços, 30 indústria e 9 setor primário. Quero dar alguns destaques da presença brasileira, que na parte de exportações. Podemos passar para o próximo. Esse, só o nome de destaque, nós temos uma boa parte, apesar de ser 10% do Brasil em produtos, somos 16% do Brasil em exportação. É um estado naturalmente com grande vocação, apesar de que hoje o grande peso da exportação mineira está em minérios, em commodities, incluindo aí também o café. E nosso grande desafio é agregar mais valor, não só à produção do Estado, mas certamente nos produtos exportados por Minas Gerais. Podemos passar para os números seguintes, eu vou passar realmente rápido. Desse destaque, em primeiro lugar, na exportação de ferro e nióbio, em primeiro lugar, na exportação de café. E aí nós já temos uma parceria certamente importante, porque nada como o estreito italiano. Então, o nosso café fazendo parte da produção e da grande qualidade do café italiano que nós tomamos, certamente já é um espaço de grande parceria que existe já hoje. Estamos também a parte de ouro, somos, na nossa origem, o Estado, ele foi século XVIII, XIX, um grande produtor e exportador mundial de ouro, e certamente hoje o Estado de Minas Gerais continua com essa tradição. Temos 3 grandes produtores do Estado, o maior deles é a AngloGold, a Ashanti, e ocupamos esse primeiro lugar também na exportação brasileira desse produto. Mais próxima, minério de ferro, ferro-ligas, silício e gemas preciosas. Eu pararia por aqui a nossa apresentação, porque insisto, todos os senhores receberam ainda em São Paulo esta apresentação em pendrive. E, obviamente, se algum dos senhores depois quiser, não tiver essa oportunidade, estamos às ordens para oferecer. Quero aproveitar essa oportunidade para compartilhar com os senhores qual é a posição do nosso Estado no que diz respeito a estimular essa parceria entre empresas mineiras e empresas, investidores estrangeiros, no caso italianos, de como que nós trabalhamos do ponto de vista institucional e de promoção desse crescimento dos investimentos aqui. Eu até começaria destacando o que significa essa assinatura do nosso documento, desse nosso protocolo. O cuidado que nós temos sempre em colocar à disposição das empresas aqui instaladas o apoio e o suporte institucional, neste caso, com destaque para questões de financiamento. É tão importante para nós ter essa oportunidade de disponibilizar para as empresas não só o seu capital de investimento, CAPEX, mas também o capital de giro. Estamos também no processo de trazer para uma parceria com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais linhas suplementares para o financiamento de capital de giro. Então, para nós é extremamente importante isso, como o que nós estamos colocando à
disposição do Siemens, que é conhecer detalhadamente, com profundidade, as empresas. Este conhecimento tem permitido as alianças que estão sendo formadas, tem permitido o sucesso das empresas e tem permitido, obviamente, que diminuir o risco, que é uma palavra que hoje está tão em moda no cenário internacional, né, as incertezas no que diz respeito aos negócios. Então, essa parceria que estamos firmamos já hoje, dá um exemplo muito claro da importância que nós temos nesse trabalho em conjunto com a empresa. Faz parte da nossa cultura mineira, estimulada, e eu diria até mais exigida pelo nosso governador, que o trabalho seja feito sempre em parcerias. Nosso sistema de gestão econômica, nesta terceira etapa, a primeira foi um choque de gestão, a segunda quadriênio foi gestão para resultados e agora é gestão em rede, exatamente pelo reconhecimento. Se não estamos trabalhando todos a 4, 6, 8 mãos, é muito mais difícil, lento, arriscado e complicado que as nossas ideias, que os nossos sonhos, que os nossos objetivos se consolidem. Então, isso significa portas abertas todo o tempo para sentar com as empresas, sentar com as instituições. A FIENG é uma excepcional parceira em todo esse processo, porque aí nós vamos encontrar exatamente as questões que são as relevantes, que são as importantes. Eu tive vários anos de experiência na administração pública federal, e o que eu dizia então, e eu digo aqui hoje, é pedir muito a qualquer técnico que trabalhe em governo, que ele tenha a capacidade e o conhecimento no detalhe que o empresário tem. Afinal, é o seu negócio, é o seu setor, e as questões que estão sendo mapeadas e levantadas são feitas com muito mais competência, até mesmo por definição, por aquele que está diretamente envolvido no negócio. Então, essa é a nossa postura. E como é que nós trabalhamos? Dentro desse conceito do trabalho em rede, todas as áreas do governo de Minas Gerais trabalham em conjunto, em cada um dos projetos, e muito especialmente quando estamos tratando das questões ligadas ao investimento. Isso, para nós, é um enorme orgulho que nós conseguimos, através da existência do BDMG, complementar as necessidades de financiamento das empresas. Por outro lado, nós temos toda esta conversa, essa negociação, essa busca de informações, vão colocar para o investidor aquilo que ele necessita para tomar a decisão. Tomada a decisão, o que foi negociado é colocado por escrito naquilo que nós chamamos de protocolo INDI. Quem assina em primeiro lugar é o nosso governador Antônio Anastasia, e assinam todas as instituições que tiveram algum tipo de compromisso para aquele investimento acontecer. Seja o presidente do PDMG, o presidente da CEMIG, o secretário de Ciência e Tecnologia, o secretário de Meio Ambiente, e obviamente nós também, com muita honra, assinamos todos esses protocolos. A partir desse momento, o protocolo é depositado na Assembleia Legislativa do Estado e passa a ter força de lei entre as partes. Isso para nós é muito importante, que sabemos muito bem, para o investidor, a questão da segurança jurídica é o fato que pesa corretamente muito na tomada de decisão. Para dar simplesmente um exemplo, o ano passado nós assinamos cerca de 164 protocolos de investimento no montante de 27 bilhões de reais com empresas que se instalaram aqui em Minas. Este ano, até abril, já foram 54 protocolos assinados e chegamos, não tenho o número atualizado, porque o mês de maio não terminou, mas certamente já tivemos quase 70 protocolos assinados, já quase perto de 7 bilhões de reais de investimento. Então, esse é o nosso que nós colocamos à disposição dos senhores, e ao longo desse processo de investimento, também é um serviço que nós podemos prestar aos senhores, muitas vezes
fazemos um contato, as empresas têm perguntas do tipo, mas para esse tipo de peça que eu vou utilizar, ou esse tipo de matéria-prima, existe a produção em Minas? E nós vamos, muitas vezes em parceria com a FIEM, identificamos esses produtores e fornecedores que já estão no Estado e fazemos o contato. A partir daí, é uma reunião, é uma conversa business to business, ou seja, é negócio entre as partes, mas o nosso papel é colocar à disposição as alternativas e as possibilidades que existem. Eu gostaria de terminar com uma palavra sobre o porquê investir em Minas Gerais. Nós temos hoje um processo de crescimento do Estado, do Brasil, importante. Nos últimos anos nós temos crescido mais do que o Brasil, mais que a média brasileira, mas nós sabemos muito bem que as empresas, as regiões do Nordeste e Norte do Brasil, que eram antes as mais atrasadas, vamos dizer assim, em menor desenvolvimento, elas estão crescendo mais. Agora, mais do que isso, exatamente por sua localização geográfica, por ser um estado mediterrâneo, o estado de Minas tem, hoje já, sede das maiores empresas atacadistas do Brasil, especialmente na região do que nós chamamos do Triângulo Mineiro, do mapa do nosso, aquela parte que se destaca em direção a oeste. E essa existência de ser a matriz do comércio atacadista no Brasil já reflete, por um lado, a posição geográfica do estado mediterrâneo, mas também o fato que nós temos a maior malha viária do Brasil. Ela não é tão estupenda como os senhores provavelmente tiveram oportunidade de ver em São Paulo, já tem um investimento feito ao longo das décadas com um sistema viário de altíssima qualidade, mas em termos de quilômetros, nós temos hoje todos os nossos 853 municípios com comunicação por asfalto a todas as nossas vias principais. E é um trunfo que nosso estado tem. Paralelamente, temos uma malha ferroviária extremamente importante, consta de 3 grandes ferrovias, a Vitória Minas e a Centro Atlântica, que são de controle da Vale do Rio Doce, e mais a outra via, que é a MRS, onde são 4 empresas participando, entre elas a Usiminas, a CSN e a Vale do Rio Doce, participam, têm o controle dessa empresa. Então, somando o sistema viário, o sistema rodoviário com ferroviário, nós temos uma malha de distribuição extremamente importante. Mais do que isso, eu acrescentaria dentro dos intangíveis, que é o reconhecimento do nosso Estado, desde a mudança da gestão, que aconteceu a partir de 2013, nós somos um Estado com uma gestão equivalente a qualquer empresa. Digo para os senhores, nossos secretários de Estado, temos metas a cumprir e são cobradas, é uma coisa que vale, que é séria. Então, essa seriedade, essa forma de gestão primorosa do nosso Estado, ela é reconhecida nacional e internacionalmente. Nós temos também uma preocupação muito grande em colocar na mão de todas as empresas esse conjunto de informações, como eu disse antes, e nosso trabalho, de fato, começa na prática, quando assinamos o nosso protocolo. A partir daí é o nosso dever, o nosso grande desafio de fazer acontecer, das promessas que estão colocadas no papel se tornarem realidade. Às vezes com algumas dificuldades, porque nós temos a nossa competência de Estado, ela resulta das ações do Estado e estabelecemos com os municípios e com as prefeituras a parceria, por exemplo, na busca da localização, como bem lembrado pelo governador, essa identidade de empresas médias e pequenas ajuda muito para a empresa de médio porte. Assusta um pouco trabalhar com uma empresa muito grande, mas certamente os senhores terão a oportunidade de conhecer as nossas empresas, conhecer os nossos produtos, conhecer as nossas possibilidades e mostrar para o empresário mineiro aquilo que a experiência dos senhores pode acrescentar num plano de negócio da empresa mineira. Boa tarde, muito obrigada a todos.